Bom, e vamos falar aqui do conjunto dos números racionais. Muito bem. Como é o número dos números, o conjunto dos números racionais? Número racional é todo aquele que pode ser representado por uma razão entre dois números inteiros, sendo o segundo não nulo. Razão a gente pode entender como sendo também divisão entre dois números inteiros. E na divisão, o número que está no denominador, ou seja, o número que está na parte de baixo da fração, ele não pode ser zero, porque não existe divisão por zero. Sendo qualquer outro menos o zero, está valendo. Tá? Então, o número racional vai ser qualquer número que você pode escrever na forma de uma fração. Simples assim. Indicando o conjunto dos números racionais pela letra Q, né? Então, a letrinha Q vai indicar o conjunto dos números racionais. Então, o Q vai ser todo número do tipo A dividido por B, tal que A é um número inteiro qualquer, inclusive o zero, e o B é qualquer inteiro asterístico, ou seja, tirando o zero do conjunto. B pode ser qualquer número, exceto o zero. Então, por exemplo, os números 3 sobre 7 é um número racional. O 3 e o 7 são números inteiros. 4 nonos é um número racional. 4 e 9 são números inteiros. Menos 3 quintos, menos 3 e 5 são números inteiros. E menos 3 quintos é um número racional, né? Então, esses números aqui são racionais, pois cada um está representado por uma razão entre dois números inteiros. Beleza. O número 0,5 é um número racional. Aí agora aqui está aparecendo os números com as frações, né? E os números com vírgula, os números decimais. Pois pode ser representado por uma razão entre dois números inteiros, né? Então, existem infinitas frações, infinitas divisões, cujo resultado é 0,5. Aqui está só algumas. Então, 0,5 pode ser o resultado da divisão de 5 por 10, ou seja, o racional 5 décimos. Pode ser o resultado da fração 2, ou 1 sobre 2, ou 1 meio. 2 sobre 4, 3 sobre 6, enfim, existem infinitas frações cujo resultado é o número decimal 0,5. Tá bom? Então, agora, para a gente, os racionais vão incluir frações e números decimais, né? Mas não são todos os decimais, a gente vai ver aqui agora. Os números 3, menos 5 e 0 também são racionais, pois cada um pode ser representado por uma razão de dois números inteiros, né? Então, por exemplo, 3 pode ser a razão 3 sobre 1, que é 3 dividido por 1, 3. 6 dividido por 2, 3. 6 sobre 2. 9 sobre 3, ou 9 dividido por 3, dá 3. Então, qualquer uma dessas frações, o resultado delas é o número 3. Então, eu posso escrever o número inteiro na forma de uma fração. E se eu posso fazer isso, ele é considerado um número racional. O menos 5 é a mesma coisa. Menos 5 pode ser menos 5 sobre 1, menos 10 sobre 2, menos 15 sobre 3, enfim, infinitas frações que quando você divide o de cima pelo de baixo, o resultado aqui é menos 5. Então, menos 5 é o inteiro e também um número racional, porque pode ser escrito em qualquer uma dessas formas aqui de fração. O 0, 0 sobre 1, 0 sobre 2, 0 sobre 3, lembrando, na parte de cima, pode sim ser o 0. O A aqui, que está na parte de cima, pode ser qualquer inteiro. Qualquer inteiro está incluído o 0. Quem não pode ser 0 é o de baixo. Na parte de cima pode. Então, qualquer número inteiro ou natural pode ser escrito na forma de fração dessa forma. Né? Qualquer fração é um número racional, qualquer decimal aqui exato também, né? E aí, o que acontece? O conjunto dos racionais, ele é uma ampliação dos inteiros, né? Então, por isso que está aqui, ó. Os racionais têm dentro deles os inteiros, que tem dentro dele os naturais. Então, por isso que eu estou dizendo que é uma ampliação. Muito bem. Falando aqui rapidinho, assim como os naturais e os inteiros que a gente viu, existem os subconjuntos dos racionais. Bom, os racionais asterísticos. Quando coloco um asterisco, o que é retirado do conjunto? Então, os racionais
vai ser qualquer tipo de número escrito na forma de fração, inteiro ou de decimal, né? Exceto o zero. Tira o zero do conjunto. O que mais? O que é retirado do conjunto? Isso, os números negativos. Então, é o conjunto dos racionais não negativos. O que é que fica nesse conjunto? Isso, perfeito. Fica o zero e os positivos. Por isso, não pode ser chamado o que mais, não pode ser chamado de racionais positivos, por conta disso. O que é asterisco mais? Sim. O que é retirado do conjunto? No que é asterisco mais? Perfeito, retira-se do conjunto os negativos e o zero. Sobrando apenas o quê? Por isso, esse conjunto ele é chamado de conjunto dos racionais positivos. Beleza? O que menos? O que é retirado? Retirado os números positivos. O que é que sobra? Perfeito. Por isso que ele é chamado conjunto dos números racionais não positivos. E, finalmente, o que é asterisco menos? O que é retirado do conjunto? Exatamente. O que é que sobra, então, isso ele é chamado de conjunto de números racionais negativos. Beleza, galera? E aí, para finalizar aqui, as propriedades. Então, veja aqui que essas propriedades aqui dizem respeito às 4 operações. Então, a propriedade 1, a soma de dois números racionais qualquer é um número racional. A diferença de dois números racionais qualquer é também um racional. O produto de dois números racionais quaisquer é um número racional. E o quociente, né, que é escrita na forma de fração, cujo resultado é a divisão, né, a operação é a divisão. O quociente de dois números racionais qualquer, sendo o divisor diferente de zero, é um número racional. Então, naquele exemplo aqui, ó, que a gente trabalhou, as 4 operações, elas funcionam sempre para o conjunto dos números racionais, tá bom? Então, se eu pego dois racionais qualquer, esses aqui são números racionais também, tá bom? Além das frações e dos decimais. São racionais também. Então, esses aqui seria racional, 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 e 1 sobre 3 também seria racional. Então, com a ampliação do conjunto dos números inteiros para o conjunto dos racionais, aqui, nesse conjunto, a gente pode realizar as 4 operações sem nenhum problema, ou seja, não tem problema nenhum nessas operações aqui. Tá bom? Olá, pessoal. Obrigado por assistir. Deixe seu like se você gostar. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder o mais rápido que eu puder, tá bom? Inscreva-se no canal e bons estudos para você. Até a próxima!